Eu quero te fazer algumas perguntas que talvez podem te incomodar muito. Você está satisfeito com o tamanho do seu pênis? Você já foi sacaneado pelos colegas devido ao tamanho do seu pau e passou a ter vergonha do seu corpo depois disso? Você alguma vez já evitou sair com alguma garota, inventou alguma desculpa esfarrapada por causa desse seu pequeno problema e preferiu ir para casa para dormir sozinho? Pois é, até alguns meses atrás, essa era a história da minha vida. Eu era um cara normal como todos os outros por aí, mas que sofria calado com um problema que acabava com a minha confiança e com a minha autoestima. Um problema que me fez desperdiçar os melhores anos da minha vida e me privou de ter namoradas, de ter ficantes e de ter boas experiências com o sexo por muitos e muitos anos. Acho que você sabe do que eu tô falando, não sabe não? Eu sofri por muitos anos com o que popularmente é chamada de síndrome do pinto pequeno. E embora isso agora pode parecer engraçado, eu tinha na minha turma um apelido nada carinhoso de R$99. Sabe por quê? Porque eu era praticamente sem pau. Deu pra entender a piadinha, né? Pois é, isso me acompanhou por muitos e muitos anos. E embora eu tentasse fazer graça com essa situação para tentar amenizar os efeitos do apelido, cada vez que alguém falava isso, eu me sentia destruído. Eu me sentia menor. Eu não estou falando menor no tamanho dele, não. Eu me sentia menor na minha masculinidade. Olá, eu me chamo Davi Araújo e quero hoje compartilhar com você aí, que já sofreu tudo que eu sofri, um pouco de esperança. E mostrar que ter um pau pequeno é questão de escolha, é questão de informação. Pois a partir do momento que eu realmente decidi que eu não queria mais conviver com aquela situação e descobri e levei a sério uma solução, eu consegui mudar a minha realidade. E você também tem hoje a oportunidade de mudar a sua realidade. Você tem nesse exato momento a chance de ganhar de 3 a 10 centímetros, 10 centímetros a mais no seu amigão. Então se prepara, porque nos próximos 5 minutinhos eu vou te mostrar como eu deixei de ter um pênis minúsculo e passei a ter invejáveis 22 centímetros, usando um método caseiro, pouco conhecido, mas extremamente eficaz. Você vai ver nesse vídeo, jamais foi abordado em nenhum programa de televisão, jornal, revista ou site famoso. Na verdade, eu duvido que você já viu um vídeo tão honesto como esse na sua vida. Porque, para falar a verdade, o cara tem que ser muito macho para colocar sua cara na internet para assumir para o mundo inteiro que tem um pau pequeno, não é mesmo? Tanto que eu não vou deixar esse vídeo no ar por muito tempo, de tanto que eu exponho a minha intimidade. E daqui a alguns instantes eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas por isso, eu quero fazer um alerta para você. Assista esse vídeo até o seu final, porque você jamais terá novamente a oportunidade de descobrir esse passo a passo que eu usei para provocar tanta mudança na minha vida. Só para você ter uma ideia, eu precisei viajar mais de 17 mil quilômetros para chegar a essa solução. E hoje você pode obter o mesmo resultado assistindo um simples vídeo curto. Sabe, ainda hoje às vezes eu me pego pensando, por que eu fui demorar tanto para descobrir uma saída e para agir? Ainda me dói muito saber que eu perdi tantos anos da minha vida. Minha faculdade foi um lixo. E eu não quero que você passe mais um segundo sequer sofrendo o que eu sofri. Por isso, se você deseja mudar sua vida por completo, você deve agir agora. E o primeiro passo é assistindo esse vídeo e conhecendo esse meu método. Para não me alongar muito, o telefone que mudou minha vida era um dos diretores da minha empresa, me convidando, meio que me obrigando, a trabalhar na sede da Tailândia da empresa que eu trabalho. Eu não falei antes, mas eu tenho um bom cargo em uma grande multinacional. Eu ganho muito bem. E lá, ninguém sabia desse meu pequeno problema. E era lá no trabalho que eu costumava dar aquela paquerada. Mas como você sabe, eu nunca levava nada adiante por causa desse meu medo. Isso, inclusive, fez circular pelos corredores lá do trabalho que eu era gay. Nada contra os gays, tá? De forma alguma, mas eu realmente não sou. Inclusive, eu era bem apaixonado por uma loirinha lá do RH. E ela me dava muita bola. Mas e a coragem de chegar nela? E o medo de virar motivo de chacota onde eu ainda era respeitado? Bom,
Eu já estava arrasado emocionalmente, estava no fundo do poço e não tinha mais nada a perder aqui no Brasil. Então eu decidi fazer minhas malas e me mudei para a Tailândia. Eu confesso que a mudança me fez bem, foi ótimo conhecer uma nova cultura, mas eu não tô aqui para falar de música ou de museu. Eu tô aqui para falar de aumento de pinto, né? E a Tailândia tem exatamente tudo a ver com a minha virada. Uma tarde eu saí com o pessoal do trabalho para passear, a gente tomou umas cervejinhas por lá e eu vi no meio da rua alguma daquelas mulheres girafa. Você deve saber do que eu tô falando, não é? São essas mulheres que você tá vendo aí na foto, que tem aquele pescoço grande, cheio de argolas. Foi muito interessante ver como aquelas mulheres tinham pescoços enormes. E aí eu logo pensei, bom, elas não nasceram assim. Se elas conseguem deixar o pescoço tão grande, talvez eu consiga. E aí sabe quando você tá viajando ali no seu pensamento? E eu acabei soltando. Já pensou se desse para fazer isso no meu pau? Foi quando um tailandês que estava na minha turma caiu na gargalhada. Ele me ouviu falando e falou, bom, então você vai precisar conhecer o Sr. Tanawa. Não entendi muito bem, mas ele acabou por levar a gente até uma feira de rua, que vendia aí de tudo que você podia imaginar. E lá estava rodeado de homens de todas as idades que você pode imaginar, o tal do Sr. Tanawa. Um homem de bastante idade, que tinha diante de si uma série de pequenos manuais manuscritos e fotos constrangedoras de antes e depois. De pênis. Sabe aquelas fotos de antes e depois das pessoas que eram gordas e emagreciam? Bom, ele mostrava fotos de caras que tinham o pinto pequeno e agora tinham pintos grandes. Algo completamente surreal e que eu jamais tinha visto na minha vida. Essa imagem nunca saiu da minha cabeça. E aí, obviamente, os meus olhos brilharam. Só que eu não podia dar tão na cara que eu sofria com esse problema. Então, eu inventei uma desculpa do tipo, isso é tão bizarro que eu vou comprar isso aí para dar uma força pro tiozinho, né? E aí eu peguei algumas cédulas, coloquei numa caixinha, peguei os manuscritos, deixei bem guardadinho lá na minha mochila. E aí eu tentei mudar de assunto, só que eu não conseguia parar de pensar. Será que aí tá mesmo a solução pro meu problema? Eu fui ficando ansioso e eu acabei inventando uma desculpa para ir embora. Corri para o meu apartamento para começar a entender do que se tratava aquelas táticas do Sr. Tanawa. E o que eu fui lendo me deixou em choque. E aí tudo começou a fazer sentido para mim. Eu descobri que era possível fazer mudanças biológicas que poderiam ativar o crescimento do meu pau novamente, repetindo exatamente o mesmo processo que acontecia na minha puberdade. E isso vale para qualquer homem, independente da idade, etnia, condição de saúde, orientação sexual, funciona para qualquer tipo de pessoa, sem exceção. Daqui a pouco eu vou te dar alguns detalhes mais técnicos desse método, mas basicamente ele trazia algumas dicas valiosas e uma série de exercícios que eu resolvi seguir fielmente. No primeiro dia, nada de mudança. No segundo dia, tudo igual. No quinto dia, embora eu tenha sentido ele um pouquinho mais grossinho, eu acredito que nada de fato tenha acontecido. E mais uma vez eu já estava pensando em desistir, quando no sexto dia, um milagre aconteceu. Depois de anos e anos de sofrimento, o meu pau tinha crescido 1 centímetro e ganhado alguns milímetros de diâmetro. E aí você pode até falar, mas 1 centímetro, Davi, grande coisa. Meu amigo. Só que a coisa não parou por aí não. O crescimento se tornou contínuo, se tornou estável. E em mais ou menos 2 meses, eu já havia aumentado 4 centímetros. É inexplicável, cara. Cada centímetro que crescia, mais eu me sentia bonito, mais eu me sentia forte, mais eu me sentia homem. E eu passei a me dedicar cada vez mais, com afinco, com dedicação e com muita persistência a esse método. E os resultados, enfim, vieram. Em mais ou menos 4 meses, eu tinha conseguido aumentar o meu pênis em nada mais, nada menos do que 10 centímetros, de forma natural, com uma alimentação específica e fazendo apenas alguns exercícios simples e muito discretos que eu podia fazer de qualquer lugar, até do trabalho eu fazia. Às vezes eu simulava lá que eu ia fazer o número 2 e gastava 5, 6 minutos fazendo as técnicas lá dentro do banheiro mesmo. Mas sabe o melhor de tudo? Não foi só o meu pênis que aumentou não. As minhas ereções ficaram mais fortes e eu passei a ter controle total da minha ejaculação.
E tudo isso de um jeito extremamente fácil, sabe? Sem precisar consumir alimentos esdrúxulos, inacessíveis que você não acha em nenhum lugar, sem precisar me deslocar, sem precisar fazer nada mirabolante. Com cerca de 20 minutinhos por dia em total privacidade, dentro do meu quarto, dentro do banheiro, eu fui capaz de conseguir todo esse avanço. Eu nem preciso falar que a minha vida mudou da água para o vinho, não é? Depois de muitos anos, eu tive aí a minha primeira relação sexual não profissional. Deu para entender o que eu tô falando, né? E ela foi ótima, me deu confiança. E aí eu voltei a ter envolvimento amoroso com algumas garotas. Inclusive, uma delas se tornou a minha namorada. E aí, feliz da vida com a minha descoberta, eu resolvi criar um pequeno blog, em inglês ainda, para manter um pouquinho da minha privacidade, contando como eu fiz para conseguir tamanha façanha, estimulando mais homens a não sofrerem o que eu tinha sofrido. E a coisa começou a andar, numa velocidade que você nem pode imaginar. O blog virou um sucesso instantâneo. E aí eu criei um canal no YouTube, um Facebook, entre algumas outras coisas, e todos os dias eu recebi uma série de feedbacks de caras que, assim como eu, também estavam conseguindo mudar as suas vidas e aí, enfim, terem uma vida sexual plena e próspera. Então, eu resolvi abrir o jogo com um amigo meu que manja muito de computador, de TI, e contei tudo o que estava rolando. E eu queria saber se ele tinha alguma ideia de como eu podia continuar ajudando as pessoas, mas sem precisar gastar tanto do meu tempo. E ele me orientou a montar um pequeno treinamento em vídeo e um guia para eu distribuir pela internet. Afinal, milhões de homens ao redor do mundo sofrem com esse mesmo problema. Só que a maioria sofre calada e não tem a quem recorrer. Ciente disso, eu resolvi vestir a camisa e tirar esse projeto do papel. Eu contratei uma jornalista para transformar todo esse guia em uma linguagem acessível e profissional. Eu também contratei um ator para regravar todos esses exercícios, então eu tive que ensinar para ele, fazer tudo com minha supervisão, para que ele fizesse tudo certinho, mostrando todo o passo a passo que eu segui para, enfim, ter um pau com tamanho decente. Tudo isso numa linguagem bem simples e facinho de seguir. Com ele pronto, eu coloquei uma enquete no meu site com algumas pessoas que já conheciam o meu método e resolvemos chamá-lo de Avantajado. Eu achei o nome perfeito, porque é isso que o método faz. Ele transforma pessoas como você, que hoje não estão felizes com o tamanho da ferramenta, em homens bem dotados, seguros e potentes na cama. E eu tô aqui para te oferecer hoje a solução definitiva para esse seu incômodo. Uma solução 100% natural e sem qualquer tipo de efeito colateral e muito discreta. Mas mais do que isso, eu estou te dando de bandeja algo que jamais alguém te deu. A sua felicidade, a sua autoestima, a sua confiança de volta. Realmente, eu acho que é impossível mensurar o quanto tudo isso vale, mas eu fiz algo que jamais alguém fez. O método Avantajado não custa 700, não custa 500 e nem mesmo 300 reais. Vamos fazer o seguinte, desce essa página e dá só uma olhada como isso é barato. E o melhor, você ainda pode parcelar isso em até 12 vezes. Eu fiz um monte de pesquisa e eu nunca achei nada parecido, nem no Brasil e nem no mundo. Você vai encontrar por aí até alguns livrinhos que prometem a cura. Mas algo tão completo assim, com vídeo, 30 exercícios, mostrando tudo passo a passo, com começo, meio e fim, impossível. E mais uma vez, eu garanto, todo o tratamento é caseiro, natural, sem efeitos colaterais e com resultados garantidos e comprovados. Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui para você, saiba que essa semana batemos o nosso recorde de 15 mil homens ao redor do mundo que já usaram, aprovaram e cresceram usando o método Avantajado. E a razão de todo esse sucesso é muito simples. Só o método Avantajado destrói as causas da síndrome do pênis pequeno na sua raiz e de forma definitiva, eficaz. Você vai seguir os meus passos e terá um pênis grande, grosso e duro pelo resto das suas vidas. Dá só uma olhada em alguns dos depoimentos que eu recebo diariamente, como o Cláudio falando que está feliz demais, o Elcio falando que o guia veio na hora certa, que ele já cresceu 7 centímetros, o Abelardo que está de cara com esse método, já começou a fazer tudo, já está vendo grandes resultados. Olha lá, o Marcílio falando que ele precisava desse guia, o Juliano falando que já aumentou
3 centímetros em poucos dias. E o Kleber me agradecendo, falando que o relacionamento dele agora é outro. E aqui embaixo nessa página você vai encontrar ainda mais depoimentos. Viu só? São pessoas como você que venceram a inércia e a paralisia e descobriram que ter pau pequeno é opção, que a saída está disponível a qualquer pessoa. A saída está disponível para você. Melhor impossível? Que nada! Eu vou deixar isso ainda melhor para você, porque eu consegui 2 bônus especiais para deixar isso perfeito. Se você agir rápido e garantir acesso hoje, exclusivamente hoje ao método avantajado, você ganhará esses 2 materiais exclusivos e inéditos no Brasil, escritos por profissionais altamente gabaritados, que eu conheci em um congresso mundial sobre saúde masculina. O bônus número 1, o guia definitivo dos exercícios penianos. O guia de exercícios penianos é o complemento perfeito para o método avantajado. Ele vai te mostrar, usando fotos e dicas exclusivas, como fazer os exercícios inovadores e que geram ótimos resultados. Lembre-se, o método avantajado é um sistema de 2 passos. Se você combiná-lo com um material tão bom como esse, os seus resultados vão às alturas. E o bônus número 2, o que não fazer, é o guia de melhoramento sexual. Muitos dos homens com quem eu converso não tiveram muitas experiências sexuais, em parte devido à baixa autoestima ou por causa do tamanho do seu membro. O método avantajado vai acabar com isso. Porém, ainda tem muitas coisas que alguns homens menos experientes fazem no sexo que pode ser prazeroso para eles, mas que as mulheres odeiam. E eu não quero aqui que você seja taxado como o cara que tem um pau grande, mas que transa mal, beleza? Então você vai ler esse guia também e você não vai cometer nenhum desses erros clássicos. Ficou perfeito agora, não acha? Você tem diante de si tudo o que precisa para ter a vida sexual dos seus sonhos. Um treinamento em vídeo completo, um guia completo e 2 bônus especiais. E tudo isso por parcelinhas mais baratas que o valor de uma Coca-Cola. Talvez você agora esteja aí se perguntando: mas Davi, e se eu não gostar do material? Qual garantia eu tenho? E essa é uma ótima pergunta. Você tem garantia total e irrestrita. Isso mesmo, total e restrita. Se por qualquer razão você não ficar satisfeito com o método avantajado, eu devolvo seu dinheiro integralmente, sem qualquer questionamento. Então, clique agora e mude de vida. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu desejo para você um forte abraço e fique com Deus.